Quando nós falamos sobre o sacramento do batismo, a Igreja Católica nos ensina sobre o batismo de desejo. E é muito importante que nós entendamos o que significa. Então vamos aqui ler o slide. Olha só. Se um homem se arrepende sinceramente de seus pecados, se ama a Deus de todo o coração, se deseja cumprir todas as ordenanças divinas, inclusive o batismo, mas não tem oportunidade de recebê-lo ou não foi suficientemente instruído quanto à sua necessidade, Deus, neste caso, aceita a vontade para a ação. Então isso aqui é um julgamento que o próprio Deus faz daquelas pessoas que não receberam o batismo, tá certo? Porém, elas viveram uma vida de acordo com a vontade de Deus. E mesmo elas não recebendo o batismo, elas acabam fazendo a vontade de Deus. Tudo bem? Como a própria Igreja Católica vai nos apontar. Muitas vezes, essas pessoas que não recebem o batismo ou não tiveram a oportunidade de receber, ou não tiveram a instrução necessária quanto à necessidade do batismo. Tudo bem? Se este homem morrer nessas disposições, ele é salvo pelo batismo de desejo. Se uma pessoa não batizada dá a sua vida por Cristo, sua morte é aceita como mais do que equivalente ao batismo, pois ele morre não apenas santificado, mas usará a coroa de um mártir. Ele é batizado em seu próprio sangue. Então aqui nós temos o batismo de desejo e nós temos o batismo de sangue. Nos dois casos, a pessoa não recebeu o sacramento material lá na igreja, ou seja, ela não foi até a igreja, não recebeu a água sobre a cabeça dela, o padre não falou as palavras da forma, tudo bem? Só que, nos dois casos, são duas pessoas que serão consideradas filhas de Deus, obterão o reino de Deus, porque, no primeiro caso, o homem viveu as ordenanças divinas. Perceba que não faz sentido só ser ignorante, tá? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que o batismo de desejo é aquela pessoa que morre sem o batismo, sem conhecer a necessidade do batismo e acabou morrendo e Deus dá a vida eterna. Não. Essa pessoa precisa, tá certo, realmente ser contrita a respeito de seus pecados. Ela precisa realmente amar a Deus de todo o seu coração. E ela precisa também desejar obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. É aquela pessoa, como São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, que, não tendo elas lei, são para elas a própria lei. Aqui a gente vai entrar numa questão de razão natural. Tudo bem? Existem coisas que, mesmo que um pregador não nos mostre, mesmo que a igreja não nos ensine, existem coisas que podemos perceber pela própria razão que Deus coloca em nosso coração, que é a sua lei natural, que é errado ou que é certo. Tudo bem? Neste caso, então, de uma pessoa obediente acaba recebendo a salvação. Neste outro caso, tudo bem, é apenas uma pessoa que também não recebeu o batismo, tá? Pelo menos material, só que foi obediente a Deus, foi fiel a Deus e acabou morrendo por causa de Cristo. Tá certo? Uma morte heróica. Recebe a coroa do Marte. Tudo bem?